A vinheta já sinaliza que estamos com você no Alma Italiana, aquele programa que conecta com a arte, com a cultura, com os negócios e com histórias inspiradoras, sempre uma realização da sociedade italiana, Rio Grande do Sul. Mas eu trago uma surpresa para startar este nosso momento de congressamento. O nosso super parceiro, o arquiteto, músico Wander com W. Boa noite. Buonasera. É uma satisfação enorme estar aqui nesse programa, né? A te agradecer, Cris, pela essa oportunidade, à sociedade italiana e à alma italiana. É uma satisfação poder colocar o meu sentimento através da música, que assim seja. E o que tu nos oferece para começar esta alma italiana? Eu vou tentar expressar através, né, da música italiana em italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono l'italiano. E também são italianos de sangue e de simpatia aos meus convidados hoje no Alma Italiano. Buonasera, Dr. Francisco Morelli, nosso vice-presidente da Sociedade Italiana. Buonasera a tutti, em especial a você, que nos traz sempre luz, rumo, trajetórias novas para a sociedade italiana. Agradecemos muito o seu trabalho, a comunidade agradece, a sociedade em especial agradece. E eu também, junto com a diretoria. Dr. Morelli também está conosco, Maria Inês Assunção, pedagoga corporativa, psicanalista, e olha que lindo e que interessante, facilitadora de caminhos com propósito. Buonasera, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Olá a toda a egrégora evolutiva aí do teu programa. E a gente vem aí trazer uma amostragem. E entre os italianos, que honra, porque eu venho das missões, neta de índio, de índios, e então trazer essa boa notícia, né, que em 2000 chegou um novo QI para triangular junto com o QI racional, com o QI da emoção de Daniel Goleman. Chega aí o QS, a bússola da alma. E o que vem a ser essa bússola da alma? Então, é o QI que vem despertar o propósito, o sentido de vida, aquilo que é autêntico e que a gente perdeu. O que hoje aqui participando desse programa, nessa amostragem, eu vejo essa raiz, essa espontaneidade. E como dizia o rei Salomão, né? Aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Então, a proposta do QS, que chega aí no ano 2000, vem trazer esse resgate daquilo que é genuíno, daquilo que é puro do nosso espírito e que está conosco. E podemos sim viver com alegria e propósito. E não só em cima de regras, de formatos engessados, podemos sim trazer essa plenitude para a nossa vida. Trazer esse embasamento para guiar o nosso sucesso, a nossa casa, né? Compartilhar com o nosso vizinho, com a escola, com a empresa, com a sociedade, com as lideranças, para que a gente enxergue além da produtividade sem sentido, mas sim com sentido de vida para entregar a nossa missão. Porque, principalmente hoje, em época de tecnologia, estamos no casulo e, ao mesmo tempo, estamos numa era em que nos perdemos. E há muitas pessoas, jovens, adolescentes, pessoal mais maduro, sem sentido, fazendo algo e procurando assim, mas o que mais eu vim fazer aqui? O italiano, Marinês, ele tem o trabalho como um alicerce da sua vida, né? Mas ele consegue, e o Dr. Morelli pode contribuir, neste viver com alegria. Isso, o senhor, como médico, entende que isso é um processo natural? A gente já nasce assim, trabalhador em Deus? Olha, como um bom italiano, eu posso dizer que sim, já nascemos com aquele espírito, com aquela força e com aquela palavrinha mágica que eu sempre digo, praticamente todos os programas, 2 letrinhas, F-E, acento agudo, fé, que a gente tem para trazer, para mudar, para fazer as coisas andarem, depois
excelente Nessa apresentação. Eu não tenho mais o que dizer, mas como italiano eu sei que a gente está aí trabalhando, lutando, fazendo todo o possível no dia a dia para que a gente mantenha a família, que é importantíssima, Sim. que está se perdendo o nome família, não é o nome, mas o senso da família, porque é o pai que trabalha, é a mulher, esposa que trabalha, é o filho que fica na creche, fica com alguém para cuidar, não existe mais aquela coisa, aquela união, cada um chega-se em casa, um vai pegar um celular, outro pega outro, e dá para uma criancinha um celular, eu acho que um pediatra, como médico, como pessoa mesmo, um absurdo. Chegar em casa e, em vez de dar atenção para as crianças, para os filhos, pega e dá um celular para poderem jantar, para poderem comer, para poderem ver uma TV, pega e dá para uma criancinha de 2 aninhos um celular para ficar ali. Isso é um absurdo para a mente da criança, para o futuro da criança. Claro que ali, com a chegada do celular, com a TV, com 300 milhões de canais para todo mundo, abre o mundo mais do que qualquer momento já houve na antiguidade, essas coisas para a criança aprender, mas não é uma coisa que tem que ser ali. Acho um absurdo de... Não sei dizer mais do que palavra absurdo, porque não pode a gente ficar ali e jogar, ou até entre a relação entre um marido e mulher, eu falo como marido, como pai, como avô, como pediatra, sei lá o que mais, enfim, que as pessoas procurem o celular para ficar ali distraindo uma criancinha que não sabe, que tem ali o que diz ali, o que fala ali, e mesmo os adultos são desviados de muitas coisas importantes no dia a dia, da família, do ser, pelo celular, dizendo bobagem, falando bobagem, coisas que as pessoas dizem alguma coisa e as pessoas vão atrás. Enfim, eu vou parar de falar, porque senão eu vou tirar a palavra de todos vocês. Aqui é uma conversa, né? Em italiano, como você... E como bom italiano, a gente sabe falar. Lá. Marinês, como é que essa inteligência espiritual, ela vê, se é que vê, como é que ela entende esse momento difícil, desafiador que a gente vive, onde nós temos múltiplas escolhas, mas todas muito rasinhas, né? Eu penso que é exatamente isso que a autora, a filósofa, né, e física americana, britânica, traz para nós, nessa profundidade, onde ela destaca 12 características das pessoas que têm e praticam no seu dia a dia o QS. Que ela chamou 12 características, que ela chama, vem triangulando aí com o QI, o racional, com o que é emocional, mas vem fazer base para essas outras duas inteligências, a inteligência espiritual, justamente para trazer, resgatar esse sentido, para ser profundo, para ser autêntico, porque o coeficiente espiritual, ele vem falando assim, você tem algo inato em ti, e está materializado. Tem estudiosos aí defendendo, não está só fora de ti, né? Não é só ter fé, amar e não produzir, não contribuir, não ter a contribuição, não trazer um sentido de vida maior com o coração. E como aqui o doutor estava falando, Viktor Frankl, lá de lado, que todo mundo sabe a história dele, né? Que foi um dos primeiros que escreveu sobre sentido de vida. Ele já tinha uma frase assim, ele também era médico, psiquiatra, que a nossa vida precisa tanto de sentido quanto o cérebro precisa de sono. Então, de sono. Sono. Assim como nós precisamos de sentido de vida quanto o cérebro precisa de sono. Então, não é só para o corpo, é para a bússola da alma, para resgatar isso que é genuíno. E, às vezes, entregarmos a nossa missão, o nosso propósito, que está num clique, que nós estamos buscando no racional, estamos estudando, às vezes, contra a nossa vontade, porque Freud, o pai da psicanálise, vem e faz como é que eu te digo, esse apanhado, né, da ciência, do estudo psicanalítico, e diz assim, o adulto é filho da criança que foi. Então, nós adultos fomos moldados, e daí muito bem colocado aqui pelo nosso médico, né? Essa coisa de que a criança ela está meio largada lá. Só que daí chega o QS,
através, né, de Dana Zohar, e diz assim: opa, se nós somos adultos, filhos da criança que fomos, estamos num casulo, estamos fadados a estar dentro de uma caixinha de regras, pressionado pelo superego, e o nosso ego fica fragilizado, e lá vem o id, né, que é dos estudos freudianos, e tem a impulsividade, a irresponsabilidade, e o ego fica sofrendo entre a disciplina, o poder, né, digamos que a orientação empresarial, escola, casa, tudo pelo poder, pela arrogância, né? E não podendo fazer esse apanhado do espiritual, que é aonde chega o QS, né? A inteligência espiritual, para dizer, não, nós podemos começar de agora. Esquece. A autora, inclusive, ela faz uma palestra muito bacana, mas está somente em inglês, né? Então nós não temos a oportunidade. Tem inglês e espanhol. Em português ainda eu não, pelo menos não achei a tradução. E ela faz assim com os braços: soltem as suas bagagens, soltem as suas bagagens. Deixa lá, não fica culpando pai, mãe, o Estado, não fica culpando o chefe, o líder que está ali desenvolvendo a sua equipe, e a equipe está lá. Digamos, vamos simular uma coisa bem real, assim. Tem um grupo de profissionais que se reúne e vão lá dizer, mas está muito difícil trabalhar nessa empresa. Olha, isso que a gente começou a fazer hoje é quase impossível de terminar. Daí chega aquele que tem o QS espiritual e faz uma pergunta bem diferente. E como nós podemos fazer isso mais fácil? É a diferença, né? Então, o QS está em todos nós. E em todas as idades, Marinês? Em todas as idades, e em todos, principalmente na criança que é genuína. A criança não julga, a criança brinca com todos em volta, a criança sorri em qualquer ambiente, ela te ama porque ela te ama, e nós perdemos essa autenticidade. E isso nos traz uma certa infelicidade? Essa inquietude que é tão comum, né? A gente percebeu hoje? Por isso que estamos sempre correndo atrás da tal felicidade, né? E ela está conosco nas pequenas coisas, numa música, né? Naquela autenticidade dessa reunião, né? Que nos deixa forte. Falar sobre isso na escola, porque hoje é só o racional lá, né? Pouco do emocional e nada do QS. Falar na empresa, treinar lideranças para ter esse resgate do todo. Perfeito. Todos somos um. Então, não se olha a diversidade com diferença. Olha-se com acolhimento e evolução. Aceita o diferente, não critica o diferente, não julga, cresce com o que é diferente. E essa é a proposta dessa chamada, né, do coeficiente espiritual. Eu tenho certeza, Maria Inês, que os nossos amigos estão curiosos e nós vamos convidá-la para voltar ao programa para termos mais tempo, porque nós, italianos, temos no trabalho, como a gente já disse, um valor forte, mas não precisa ser aquele trabalho duro. Por exemplo, você vai assistir agora os nossos comerciais que trazem recados de trabalho, mas de uma forma leve e no fluxo. Agradecemos muitíssimo a sua presença e nós voltamos em seguidinha depois do comercial, como diz a psicanalista Maria Inês Assunção, a gente pode sair da caixa com leveza e com um outro olhar. Voltamos em seguida. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Wander, qual é o recado? Hoje tu vens com uma música autoral, por favor. Eu quero dedicar então à Alma Italiana, uma música que eu fiz em função do sentimento e da intuição. Chama-se Musa in Tela.
quarta manhã de um dia qualquer, raiou em meu horizonte perdido com a luz do sol aquecendo o nosso ser. Na dança dos raios encontro teu caminho, já havia pintado em minha imaginação, só que dessa vez transbordou de tinta meu coração. Em cada traço desse destino, entre versos lindos, um sonho se revela, onde o sol e a imaginação tecem tela, colorindo nosso quadro com a tinta da emoção, no eco de nossas horas na dança das cores, onde a magia do amor desenhou você como canção. Olha que lindo! Obrigado. Parabéns! É a primeira vez que nós estamos ouvindo essa composição genuína, autoral do Wander, e eu tenho certeza que essa energia está atingindo você na sua casa e startando um final de semana esplêndido. E esplêndido também está este segundo bloco, onde eu conto com a presença de Tuti Grigianin, profissional multifacetado, com experiência em cinema, produção cultural e gestão de espaços culturais. Buonasera, benvenuto. Buonasera, é um prazer sempre estar contigo aqui, né, Cris? E sempre com pessoas muito ricas, né, com muito a contribuir, a gente aprende muito quando vem aqui. É interessante, né, que essa intensidade com que a gente vive a vida, ela contagia. E nessa perspectiva, Tuti, eu te pergunto, o que seria do nosso momento sem a arte, né? Na pandemia, a música, né, Wander, ela trouxe luz, ela trouxe vitalidade. E agora, a gente pode dizer que a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Eu acho que ambas as direções, Cris, sempre. Porque a gente teve que se remodelar muito, teve que se esforçar muito durante a pandemia e acabou se achando soluções. Tá? Os festivais online, as exibições online, as lives, e isso ficou incorporado às apresentações, né, presenciais, as exibições presenciais, isso tudo ficou muito presente. Então, ficou, vamos dizer, uma amálgama de técnicas diferentes. Agora a gente pode ter um festival com uma parte híbrido, vamos dizer, né, um presencial, tá? E isso pode estar sendo transmitido em outros países, em outras cidades, tá? E pode ter uma interferência online das pessoas numa exibição, num lançamento. E é uma questão, às vezes, de saber aproveitar o alcance que a gente pode ter, né? Tu acha que a arte, nessa tua larga experiência em produção e artes visuais, ela é um fomento para que a pessoa possa viver com mais intensidade? Eu acredito que sim. Porque, na realidade, a arte nos alimenta, né? Nos faz acreditar, nos faz ter uma ideologia, nos faz ter mais saúde. A gente faz... a arte nos motiva, né? A música nos alegra, o trabalho nos fica mais recompensado, mais leve, né? Nós estávamos falando aqui com o nosso querido colega de italiano também, né, de como isso é importante, essa coisa da família, o trabalho, esse encadeamento de novas tecnologias. Então, não pode deixar de se ter essa questão da união e das nossas origens. Não pode esquecer nunca disso, né? Do convívio, né?
de relações que a gente tem aí, isso está presente nos novos, até a questão dos novos curtas-metragens que a gente vê nos festivais, assim, se busca muito disso. O que tem pegado nessas novidades e no Festival de Canoas que tu estás à frente? Assim? Como é que vocês estão administrando essa questão? Eu agora estou saindo de uma função, porque eu fui coordenador do Colegiado de Cinema e Artes Audiovisuais de Canoas durante 2 anos, agora eu entrego o mandato. Está se despedindo? Já estou me despedindo. O Guilherme Suma, que é um professor e é um cineasta muito emergente aqui, já fez um longa-metragem, Anitta. E a gente teve até num evento no Ventana Sur, em Montevidéu, onde ele prospectou exibições e tal. E agora eu continuo como diretor executivo do 3º FECIC agora, né? O que é o FECIC? FECIC é o Festival de Cinema de Canoas, está indo para a sua 3ª edição, agora com mais uma categoria, né? Ela tem a categoria estudantil, municipal, tá? Estadual, e agora temos uma categoria universitária, cinema universitário. Tá? Então, acredita-se que vai ter um bom... Nós temos mais de um dia de programação no Teatro do Sesc, em Canoas, nosso grande parceiro. Tá? Ele tem um financiamento da Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado, da SEDAC. E continuo como articulador institucional do Metropolitano RS, o ecossistema audiovisual. Metropolitano RS? Ele é um dos 9 ecossistemas que foram criados a partir de um edital do Governo do Estado na Lei Paulo Gustavo, na Lei Emergencial Paulo Gustavo. Qual é o propósito desse metropolitano? Na realidade, ele foi um edital bastante vultuoso, assim, bastante importante, porque ele teve mais de R$ 7.500 de verbas distribuídas nesses ecossistemas, bastante, que são ligados a universidades ou instituições de ensino. No caso do Metropolitano RS, eu acho que teremos mais assunto, aí o Rafa vai explanar mais isso, inclusive, no próximo bloco. O Tucci veio acompanhado do Rafael Ferretti, italiano, né? O sobrenome já diz, e nós vamos trazê-lo no próximo programa para que ele explique, porque 64%, sim, eu disse, 64% do patrimônio artístico e cultural do mundo está na Itália. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um elevadíssimo número de italianos e descendentes de italianos. Então, não tem como a arte não conversar com a cultura, né, doutor Morelli, e com a saúde. Isso mesmo, com certeza. Saúde importantíssima. E o Wander estava dizendo durante o intervalo comercial, e o Tucci concordou que a arte ela pode ser revolucionária. Ela muda hábitos, né? Sem tocar em armas, mas também pode representar um hino que também leve a isso, né? Um hino pode evocar, né, a ira, sei lá o quê, a defesa de alguma cultura, algum país, né? Mas não é o caso. Algum propósito. Eu não vou por aí. Eu acho que a música em si ela é revolucionária porque ela ajuda a fazer com que a consciência das pessoas avance, né? Se expanda, né? Se expanda e esse é o objetivo da humanidade, do contrário não seria outro. O que nós estamos fazendo aqui? A nossa ideia é evoluir, né? Psiquicamente, né? Espiritualmente, talvez materialmente, né? Se der. Mas essa é a ideia. A arte, ela é assim como aconteceu comigo. Eu acho assim, eu mudei meus hábitos quando eu tinha 15, 16 anos, em virtude de uma banda inglesa. Então, eu acho que eu não conhecia, não entendia nada de inglês e aquela energia bateu e nos fez mudar de situação. Eu também quero. Essa busca do eu quero também, de ver nos outros que são luzes, expoentes, nos faz correr atrás do que eu quero ser. E, Tucci, como é que a arte bateu em ti, bateu a porta e pediu para entrar? Na realidade, eu venho eu primeiro me formei em administração de empresas na URGS, depois eu fui procurar comunicação. Mas eu achava que era marketing que eu queria, depois eu disse, não é bem isso, é mais a parte audiovisual e tal. E aí acabei na faculdade de comunicação, me entrosando com a parte de audiovisual e fui fazer cinema depois.
E a gente está sempre envolvido com uma parte administrativa, essa parte de gestão é muito importante agora, e a gente vê como isso é importante agora também, com a questão da participação nos festivais, tu vê muita gente nova saindo de uma faculdade e eles precisam de estrutura para isso. Então, essa gestão, assim, não adianta só uma lei de incentivo para te procurar, existe toda uma formação e uma qualificação desses novos profissionais, porque a gente passou, no meu caso, passei em produtoras, passei em agências, né? Passei em TV, então o aprendizado foi meio empírico, experimental, e a gente descobriu isso. E isso pode ser mais condensado, pode ser mais fácil, tá? Para as pessoas descobrirem as suas vocações e tal. Eu tenho um exemplo muito interessante, quando eu fui gestor da Casa das Artes de La Mimosa, em Canoas, a gente trouxe um primeiro projeto piloto, que era Pequeno Cineasta, Oficina Pequeno Cineasta. De lá, eu estou numa reunião do colegiado e alguém diz assim, esse é o Alex, ele vai fazer o primeiro longa dele. Ele disse assim, pois é. Ele disse assim, o que tu falou em Cris Savian? Foi por essa menina que eu entrei no cinema. E eu disse, como assim? Eu disse que eu teve uma oficina piloto na Casa das Artes de La Mimosa e eu fui fazer, ele tinha 11 anos de idade. 10 anos depois, com 21 anos, o garoto está fazendo um longa. Olha isso. Então, assim, eu acho que sempre... É maravilhoso. Isso é um case de dizer assim, cara, fui eu que trouxe essa oficina para cá. Lindo. E doutor Morelli, falando em oficina, e para encerrar, porque o Eduardo já está ali me sinalizando o que nós temos da arte, da sociedade italiana, para que mais pessoas venham conhecer esse universo de arte e cultura e gastronomia. O que nós temos para agosto? Agora, bem ligeirinho. Próximo giovedì, semana que vem, cultural. Dia 21 de agosto, teremos a palestra Voci critiche della eredità culturale del secondo Novecento, italiano, que é a respeito do século XX, com o professor Antônio Tucci, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade degli Studenti de Salerno, que conduz a palestra da noite através de 2 historiadores, 2 professores, 2 escritores, que eram o Ciaccia e o Pasolini. Tá? Um mais agitadinho que o outro, o Pasolini como nome, né? Pasolini, mais fora da caixa. Fora da mais a 1000. Não percam, entrada gratuita. Dia 28, na outra quinta-feira, no outro giovedì, chá especial. Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas. Comandada pela nossa Rosinha. E não percam, tem que pagar, isso aí, a outra entrada franca, R$60 sócios, 70 não sócios. Não percam que os chás são tradicionais lá na cidade italiana. Todo mundo se encontra, se canta e se fortalece. Isso, mais uma quinta-feira após, no caso 18 de setembro, o Giovedì Culturale já anunciando uma palestra sobre Leonardo da Vinci, o verdadeiro homem renascentista, da historiadora Cristine de Mello, conduz a palestra trazendo reflexões sobre a mente brilhante de Leonardo da Vinci, arte, ciência e cultura reunidos em um só evento. Também entrada franca. E no dia 25 de setembro, vamos fechar com a Noite do Tango, com Roberto Pinheiro e outras atrações, tá? Através da música portenha. E depois nós vamos saborear um nhoquezinho. A entrada não é franca, sinto muito, mas ligue para a Sociedade Italiana e marquem de uma vez as suas reservas. No Instagram, que vai estar aqui para você. Muito obrigado. E nós uma boa noite a todos. Muito obrigado, Tucci Capaz. Obrigado, doutor Morelli. Obrigado, foi Ana, que vai encerrando com ótima companhia hoje também. E nos voltamos no próximo Alma Italiana, cada vez com mais intensidade e alegria, desejando a você tudo de bom e de paz. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chave.